estamos na vivência, né, da 4ª semana do bebê de Passira, que tem como tema cuidados na primeira infância em tempos de pandemia. Inicialmente eu quero saudar a todos que estão escutando com muita positividade, muita energia, muita fé, muita resiliência, porque estamos vivendo realmente tempos desafiantes. Tanto que essa semana do bebê está sendo virtual, devido a estarmos todos em distanciamento social para preservar a nossa vida, né? Meu nome é Isabel, eu sou professora e psicóloga e nesse momento eu atuo na Secretaria de Educação Municipal como diretora de ensino. E fui convidada para tratar do tema. A escola foi para casa. E agora? O que fazer? É uma pergunta realmente inquietante. E agora? Então, partindo do princípio que nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia que assolou e ainda está assolando o mundo inteiro, não tivemos tempo de planejar como fazer, como reagir diante disso. E diante dos desafios nós temos possibilidades. As possibilidades são entrar em pânico, recuar, ficar esperando o tempo passar. E a outra possibilidade, que foi essa que nós abraçamos, é de enfrentar e ver quais são as saídas, as estratégias para a gente lidar com o problema. De cabeça erguida, sem colocar em risco a vida, mas ao mesmo tempo sem deixar de, vamos dizer assim, preservar o direito das pessoas naquilo que elas vinham fazendo. Em relação à pergunta, a relação família-escola, a escola já ia para casa, não é? Assim, à medida que uma criança se matricula, os pais matriculam um filho na escola, fica o laço, né? A escola não funciona sem a família sem a escola fica a desejar também em termos de conhecimentos socializados, conhecimentos sistematizados. Mas a escola já ia para casa, só que agora está indo de uma forma mais forte, vamos dizer assim, né? Porque os espaços escolares estão fechados e nós não temos uma perspectiva concreta, um tempo para dizer assim, a gente vai voltar amanhã, depois, né? E estamos aguardando os acontecimentos, porque em primeiro lugar a garantia, as nossas leis, né? A nossa Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente e toda a nossa legislação e nosso senso de responsabilidade nos diz que em primeiro lugar está a vida, né? Mas também a criança tem direito à aprendizagem. Então, como viabilizar essa continuidade do processo de aprendizagem para as crianças e adolescentes nas suas casas? Então, essa foi o grande desafio inicial. Passamos uns dias, eu falo a nível de rede municipal, nos questionando qual seria a melhor estratégia e fomos conversando e tecendo alternativas juntamente com a rede estadual, porque nós somos rede de educação, e chegamos à conclusão de que era possível formar grupos de WhatsApp. A gente tem um grande aliado hoje que é a tecnologia, né? As redes sociais nos possibilitam estarmos juntos, como agora, assim, vocês estão me escutando, eu não estou presencialmente, mas de certa forma chega a presença através de uma gravação. Então, assim mesmo a gente está fazendo em relação às aulas. Então, os professores todos estão empenhados em gravar aulas, né, videoaulas, e também através de plataformas, né, em algumas escolas, varia conforme a escola, e estamos fornecendo, vamos dizer assim, um contato com o conteúdo didático para as crianças. E o grande desafio também é a educação infantil, que a gente sabe que a educação infantil ela se pauta no lúdico, né? A criança, no início da sua vivência escolar, ela aprende no lúdico, na brincadeira, né? Aprende brincando. Então, é muito intenso a parte de ludicidade na educação infantil.
não deixando de acontecer nos outros anos, né, de escolaridade, no ensino fundamental. Mas a educação infantil é fundamental, o lúdico. Ficou mais difícil. Mesmo assim, as estratégias, né? As professoras também gravam histórias, contam histórias, socializam possibilidades de brincadeira para as crianças realizarem em casa, juntamente com os adultos com quem convivem, com os pais ou cuidadores. E assim estamos seguindo. E ainda houve um outro desafio: o que fazer com aquelas crianças e adolescentes que não têm acesso à internet, que não têm um telefone celular à disposição, que não têm um computador, que não têm acesso à mídia digital. Então foi pensado também nessas pessoas, né? Então foi combinado que cada professor, cada escola se organiza para montar, como está acontecendo, um bloquinho de atividades escritas, né? O professor prepara tudo, imprime e deixa à disposição para um lugar estratégico os pais estarem, ou o próprio estudante, dependendo da idade, ir pegando esse material para fazer suas atividades. A gente sabe, a gente escuta noticiários, né, de que nesse período que as crianças estão mais em casa, acontece um número mais elevado de casos de violência, violência doméstica, violência em todos os sentidos. Então, é uma outra questão que a gente também apela para as famílias, para estarem cuidando. A criança tem direito à infância e a criança tem direito à proteção, né? A gente também está desenvolvendo a empatia, se colocando no lugar do outro, né? Se eu fosse essa criança que está aqui na minha casa, é meu filho, ou meu sobrinho, ou meu neto, ou seja quem for, como é que eu gostaria de estar sendo tratado, né? Como é que eu gostaria de que minha mãe agisse comigo? Então pergunte isso à criança, como é que ela gostaria que fossem as relações em casa. Ela vai ter uma resposta, às vezes, até surpreendente. É por isso que eu volto a falar na importância do diálogo dentro de casa, da conversa. Olha, gente, isso é uma aprendizagem que a escola não dá. Aprendizagem que a família pode fornecer a uma criança dentro de casa, vivendo essa afetividade, esse laço mais estreito. A escola é muito triste quando a criança chega na escola precisando de muito afeto, porque ela não tem em casa. Quando toda a família tem a oportunidade de fazer isso, né? Às vezes a gente vivencia cenários assim de crianças muito carentes, afetivamente carentes, que se apegam muito ao professor, à professora, e criança muito sincera, muitas histórias são contadas, né? De contextos familiares violentos e não acolhedores. Aí a gente está aí diante de um repensar na vida. E toda a família é convidada a ver quais são os valores que estão sendo ensinados em casa, quais são os valores que estão sendo vivenciados no dia a dia. Aí eu coloco uma questão que é além do pedagógico, é além do psicológico, está acima de tudo isso, que é a espiritualidade. Então a família está convidada a reforçar, a vivenciar, a trazer de volta, se isso não está sendo vivenciado, a questão da oração, da espiritualidade, para que haja mais paz, mais capacidade de superar os problemas e que a gente saia dessa fase difícil muito mais fortalecidos. As crianças muito mais seguras, né? Porque elas estão vivendo contextos dentro do lar em que elas estão aprendendo a se relacionar com o transcendente e isso fortalece, é uma coisa assim que a gente não pode nem comparar com outros contextos, é o contexto espiritual. Então vamos aproveitar bem nosso tempo em casa, proteger as crianças, amá-las muito. A nutrição afetiva é essencial no desenvolvimento da criança, né? A família, a presença da família no contexto de aprendizagem enriquece o papel da escola, né? Família e escola não competem entre si, a gente não sabe nem o limite onde não termina nem começa, não vamos nos preocupar com isso, mas colaboram.
Então, esse momento é o momento de dar as mãos. A escola está fazendo a sua parte e está fazendo daquela maneira que é permitido, que pode, né? Produzindo as aulas, a orientação quanto às atividades remotas, passando para as crianças, para os adolescentes. E a família cabe o quê? Cabe acompanhar, cabe estar organizando as rotinas, né? Um tempo, é importante ter um espaço, um lugarzinho reservadozinho para a criança ficar mais tranquila, né? Independente se a casa é pequena, mas aquele horário, ser um horário assim já combinado para a criança ficar ter condições de se concentrar, né? Então, vamos fazer isso e, e nós estamos à disposição e vamos ter paciência. Chegar o tempo de voltar, vai haver toda a orientação quanto à questão dos protocolos, né, da organização, e a gente segue. Essa semana do bebê está bem rica, né, de atividades, a gente está com esse momento agora, mas vocês já tiverem, vão ter outros momentos. Então eu quero agradecer, né, à equipe pelo convite, à equipe da assistência social, por esse momento que a gente está tendo como educação, de ter esse diálogo, esse monólogo, né? Eu gostaria que fosse um diálogo, mas infelizmente não está sendo possível. Agradecer a atenção de vocês e dizer assim, família e escola juntas para vencer a pandemia, e quando passar esse tempo desse coronavírus que está aí, a gente precisa lidar com isso, a gente vai estar mais unido, a gente vai estar mais fortalecido e vai ter aprendido bastante, sem preocupação com dias e horas. Isso não é o mais importante agora. O mais importante agora é cuidar da vida, preservar a nossa saúde e a nossa paz, e famílias estruturadas, famílias que abraçam, famílias que estão juntas. Quando eu falo abraço, a gente não está podendo dar o abraço físico, a não ser os que estão dentro da mesma casa convivendo, mas o abraço no sentido espiritual, no sentido afetivo, né? De se amar. Então, a palavra chave para vencer todos os males é o amor, né? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Valeu. Prefeitura de Passira, vivendo um novo tempo.